Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias, ok? Hoje nós vamos continuar falando sobre campo elétrico, ok? Na aula passada, nós vimos o seguinte, nós vimos que o campo elétrico, né, ele pode ser calculado de duas formas, né, levando em consideração a carga de prova, né, que vai ser a força elétrica dividida pela carga, e né, o campo elétrico ele pode ser dado pela constante eletrostática, carga geradora, né, distância aí ao quadrado. Então, foram duas formas que nós utilizamos aqui na última aula para né, calcular campo elétrico e também responder os exercícios. Né? Tem a aula de exercícios comentados. Nossa primeira aula sobre campo elétrico, né, a parte de exercícios comentados, nós utilizamos as equações. Tá ok? Nós também falamos da natureza da carga. A carga positiva, né, gera um campo, nas linhas do campo de afastamento, e a negativa de aproximação, a interação entre esses campos. Ok? Se você perdeu a primeira aula sobre campo elétrico, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra, certo? E outras aulas também, né, de outros assuntos e também de outros conteúdos. Tá ok? Então vamos lá continuar aqui. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre essa distribuição de cargas elétricas em determinados condutores e ver como é que se comporta esse campo elétrico, certo? Aqui nós falamos de cargas pontuais, ok? Distribuição de carga de corpos, né, utilizando a carga pontual. No nosso caso, nós vamos aqui fazer o seguinte. Vamos imaginar a seguinte configuração, ok? Nós temos aqui um condutor qualquer. E nesse condutor nós temos uma distribuição de cargas elétricas. Certo? Então nós temos aqui uma distribuição de cargas elétricas positivas. Ok? Então esse condutor, ele é um condutor que está carregado positivamente, porque nele há uma falta de elétrons. Certo? Então, a partir deste condutor, nós vamos ter, dessa distribuição, nós vamos ter as linhas do campo, essas linhas do campo saindo, né, se afastando desse condutor. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, as linhas do campo, nesse processo de afastamento. Então, eles se afastam, certo? Nesta situação. Tá ok? Bom, então como é que nós calculamos aqui o campo elétrico quando nós temos essa distribuição de cargas elétricas? É muito simples, ok? O campo elétrico, nesta situação, ele é dado pela divisão, né, pela razão entre a densidade de carga dividido por 2 vezes a permissividade absoluta do meio, ok? Então, nós temos aqui a densidade de cargas sobre a permissividade. Pronto. Sobre a permissividade. Certo? Então, o campo elétrico gerado por uma distribuição uniforme, né, por uma distribuição aqui sobre um condutor, numa placa condutora, é dado por esta equação. 2 vezes a densidade sobre a permissividade. Lembrando que essa densidade, a densidade é a quantidade de carga dividido pela área. Certo? A densidade é a quantidade de carga dividido pela área. Então, nós representamos isso como densidade de cargas, ok? Lembrando que essa densidade ela pode ser uma densidade linear, quando nós consideramos ali apenas um fio, por exemplo. Pode ser
superficial, que é o nosso caso aqui, uma densidade superficial representada pela área, né, como se fosse uma placa, e a densidade volumétrica, tá ok? Então nós temos três formas de representar essa densidade. Isso vai depender também da simetria do sistema que nós estamos trabalhando. Neste caso, nós estamos trabalhando com essa plaquinha aqui, certo? Bom, então quando nós tivermos, por exemplo, duas plaquinhas dessa, só que uma plaquinha, vamos lá, ó, uma plaquinha com distribuição positiva e uma segunda placa com uma distribuição negativa, ok? Como é que vai se comportar esse campo elétrico, certo? Bom, aqui é bem simples de a gente entender a situação, ok? Então vai ser gerado aqui, entre essas placas, o que nós chamamos de campo elétrico uniforme, você vai já entender. Então essa primeira placa é uma placa que tem uma distribuição positiva e a segunda placa ele tem uma distribuição negativa. Okay? Nós temos a mesma quantidade de cargas elétricas, porém, de um lado positivo e do outro lado negativo. Lembrando que da positiva as linhas irão sair, da negativa as linhas irão chegar. Certo? Então vai sair da positiva, ó. Então na positiva ela sai, não é? Logicamente, para todas as direções. Ok? Então, sai da positiva, né? Se afasta a partir da positiva e da negativa ela vai chegar. Ó. A negativa tem, né, a propriedade de aproximação dessas linhas do campo. Okay? Então, ela vai se aproximar da negativa. Ok? O que nós vamos analisar é o que acontece entre essas placas. Certo? Entre as placas, ela vai sair, não é, da positiva e vai chegar na negativa. Então, seria basicamente isso. Ó. Ela parte da positiva e chega na negativa. Então, aqui no centro, vai gerar o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? A palavra uniforme significa o quê? Uma única forma. Isso quer dizer que se eu pegar pontos variados dentro desse campo, né, ou entre as placas, nós vamos ter o mesmo valor. Se eu pegar aqui um ponto, eu vou chamar este ponto de ponto A e esse segundo de ponto B. Percebo que os pontos eles estão aí em locais distintos entre as placas. Ok? Como o campo elétrico ele é uniforme, isso quer dizer o seguinte, que o campo elétrico medido lá no ponto A, ele é igual ao campo elétrico medido lá no ponto B. Certo? Ou seja, o campo elétrico ele é constante. Isso é que vai caracterizar um campo elétrico uniforme, é que ele seja constante em todos os pontos. Ok? Mas como é que nós iremos calcular esse campo elétrico constante aí entre as placas? Certo? É bem simples. Certo? É bem simples. Nós vamos pegar aqui duas plaquinhas, novamente, e vamos entender, né, vamos colocar 3 pontos. 2 pontos fora da placa e um ponto entre as placas. Ok? Então, eu vou representar aqui essa primeira linha como a placa 1 e a segunda linha como uma placa 2. Ok? Então, esta placa aqui ela é uma placa positiva. Deixa eu só colocar aqui a cor, que eu já representei o azul como positivo, né? Então, essa placa é uma placa positiva e esta segunda é uma placa negativa. Tem uma distribuição negativa. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, pontos. Ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. Ok? Ponto 1, 2 e 3. Vamos analisar os pontos 1, 2 e 3 de acordo
com os campos gerados por essas placas. Bem simples, ó. A placa positiva, no ponto 1, né, ela gera o afastamento. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar aqui um campo, ó. Vou chamar aqui, né, um campo positivo de afastamento a partir daquele ponto. Já a placa 2, ela gera um campo de aproximação. Então, lá no ponto 1, eu vou ter, ó, o campo elétrico vermelho gerado pela placa negativa. Ok? No ponto 2, nós vamos ter o seguinte, né? A positiva, ela afasta, ó, o afastamento a partir da placa positiva, e a placa negativa, ela aproxima, ó. A negativa eu vou colocar aqui embaixo, ó. Ela aproxima. Então, olha o campo da negativa lá, certo? Já na 3, nós vamos ter o seguinte, ó. A positiva, ela afasta, lá na 3, e a negativa, ela aproxima, ó. Pronto. Percebam que nós temos ali um joguinho de vetores, certo? Nós temos vetores agindo ali, ok? Então, vamos lá. O que eu fizer para 1, vai valer para 3. Então, qual é o campo resultante em 1? Vai ser o mesmo campo resultante em 3. Certo? Os vetores, eles estão em sentidos opostos. Certo? O campo gerado por uma placa é dado pela densidade sobre 2 vezes a permissividade no vácuo, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vai ser os dois vetores subtraindo. Então, vai ser, ó, o da placa positiva, densidade, 2 vezes permissividade, menos a densidade sobre 2 vezes a permissividade. Certo? Nós podemos considerar aqui o primeiro. Né? O primeiro. Para facilitar, eu vou colocar nas cores que estão lá. Vai ficar mais fácil. Certo? Então, o primeiro aqui, ó, da placa positiva, eu vou colocar em azul. Densidade, 2 vezes a permissividade. E o segundo eu vou colocar em vermelho, quer dizer que é da placa negativa, né? De novo. Densidade, 2 vezes permissividade. Ora, gente, nós estamos subtraindo duas coisas iguais. Se nós estamos subtraindo duas coisas iguais, essa subtração ela só pode ser igual a 0, né? Então, o campo resultante em 1, que é o mesmo campo resultante em 3, ele é igual a 0. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que fora das placas, o campo ele é nulo. O campo ele é nulo. Eu posso até apagar aqui, porque isso para a gente não vai fazer nenhum efeito. Essas linhas aqui externas, ó, porque o campo ele é nulo. Então, posso me livrar disso, que para o nosso estudo isso não vai fazer nenhum efeito. Então, o campo elétrico externo, não é isso? O campo elétrico externo, ele é nulo, ele é 0. Certo? Bem fácil de entender, né? Já o que acontece entre as placas, que é o caso do 2. O caso do 2, eu vou trazer para cá. Vou fazer aqui. Ó. No caso do 2, o campo resultante no ponto 2, ele vai ser dado pela soma desses vetores. Então, eu vou somar, ó, o do positivo, vou somar com o do negativo, ó, fazendo a soma. Bom, senhores, nós estamos somando duas coisas iguais. Se nós estamos somando duas coisas iguais, é o mesmo que multiplicar por 2. Ó. Então, o campo elétrico em 2 é 2 vezes a densidade sobre 2 vezes a permissividade. 12 dividido por 2, nós já sabemos que é igual a 1. Ou seja, o campo elétrico entre as placas é dado pela densidade
sobre a permissividade absoluta no vácuo. Ok? Então, externo é zero, interno ele tem um valor, é dado por essa equação, e ele é constante, ou seja, em qualquer ponto entre as placas nós podemos observar esse campo elétrico sendo igual, sendo constante, com o valor referente a esta razão da densidade absoluta, né, da densidade de carga, né, entre as das placas, sobre a permissividade absoluta. Tá ok? Uma segunda coisa que a gente vai observar aqui neste campo elétrico é o seguinte, é que entre as placas essas linhas elas serão sempre paralelas. Tá ok? A densidade de linhas também vai dar o valor do campo elétrico. Ou seja, quanto mais denso nós temos essas linhas, maior vai ser o campo elétrico. Se elas são paralelas, certo? Elas mantêm o mesmo valor, então, logicamente que manter a mesma distância, desculpa, logicamente que elas terão o mesmo valor. Ok? Só que acontece um efeito curioso nas bordas. Certo? Então, elas são paralelas, mas quando chega nas bordas, elas fazem essas curvas aqui, ó. Ok? Isso nós chamamos de efeito de borda, certo? Então, as linhas do campo, elas fazem essas curvas nas bordas, então nós chamamos isso de efeito de borda, tá certo? Então, esse é o fator curioso que acontece aí quanto a esses campos elétricos gerados por essas placas, tá ok? Então, nós podemos representar um campo elétrico uniforme sem desenhar essas placas, certo? Então, você pode reconhecer da seguinte forma, okay? Apenas fazendo linhas, okay? Essas linhas paralelas, e a partir dessas linhas paralelas você já vai reconhecer que isso é um campo elétrico uniforme e onde está a concentração de carga positiva e a concentração de carga negativa. Então veja como é simples. Então nós podemos representar assim, então as linhas paralelas, ok? Então, essas linhas paralelas, se está indicado que é um campo elétrico, então nós já sabemos que se trata de um campo elétrico uniforme. Ok? Então, qualquer valor, qualquer ponto que eu pegar aqui entre essas linhas vai ter o mesmo valor, assim como nós temos na presença das cargas. Ok? Bom, para onde a seta está apontando, nós podemos fazer um comparativo aqui com a figura. Para onde a seta aponta, quer dizer que é o lado que tem a concentração negativa. Concentração de cargas negativas. Certo? De onde nascem essas setas, certo? Fazendo a comparação com a figura, é a distribuição de carga positiva. Uma distribuição de carga positiva. Então, ela nasce no positivo e caminha até o ponto negativo. Tá ok? Bom, e onde que nós encontramos esses campos elétricos uniformes? Para que eles são importantes? O campo elétrico uniforme ele é importante muitas das vezes para regular um circuito. Ok? Então nós temos alguns aparelhos que regulam o circuito utilizando o campo elétrico uniforme. Certo? Um outro local que você vai conseguir observar o campo elétrico uniforme serão nos cartuchos a jato de tinta que tem nas impressoras. Se você pegar um cartucho na parte de baixo do contato, vocês vão perceber que tem duas barrinhas bem pequenininhas e paralelas. Essas barrinhas nada mais são do que campo elétrico uniforme. Ok? Quer dizer que uma é positiva e a outra é negativa. Mas para que elas estão ali? Elas servem justamente para saber qual é o nível de desvio que essas gotas de tinta, né, elas vão fazer. Então é muito simples. Se a gota está descarregada, né, tem uma gota de tinta e ela está descarregada. Quando ela passar pelo campo, ela não sofre desvio, ela passa direto. Certo? Mas se ela for carregada com carga positiva, por exemplo, o positivo se afasta do positivo, se aproxima do negativo. Então ela vai fazer isso. Ó. Ela vai sofrer um desvio para próximo da placa negativa. Okay? Se ela está carregado negativamente, com carga negativa, ela vai sofrer um desvio para próximo
da positiva. Tá ok? Quem vai dizer o quanto que ele vai desviar? Vai ser a quantidade de carga elétrica que ele vai carregar. Tá ok? Bom, então com isso nós encerramos a aula de hoje e até a próxima.